2 integrantes da Secretaria Estadual de Juventude foram escolhidos para compor a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os convidados são Gabriel Medeiros, subsecretário da Juventude, e Nilson Florentino Júnior, subcoordenador de articulação institucional da Juventude. E é com o Gabriel Medeiros que eu converso agora. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. E eu quero começar sabendo como é que você recebeu essa convocação e quais são as pautas que você pretende levar, as discussões nessa equipe de transição do novo governo. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos. Bom, a convocação, o chamado para compor a equipe de transição, ele não sai do nada, né? É fruto de um trabalho articulado das juventudes que compõem a base do governo do presidente Lula, que virá, e que compuseram a campanha, que compõem essa ágora, esse espaço comum de discussão de políticas públicas de juventude a nível nacional. E é desse grupo que sai essa comissão que vai tocar a transição, E com muita alegria, acho que a gente recebe, porque é um sinal de que o que esse grupo produziu até agora realmente vai ter impacto, e vai ser inserido na agenda do governo federal. Bom, e a agenda que esse grupo produziu, e aqui, com esse grupo eu quero dizer as juventudes partidárias, juventudes dos movimentos sociais diversos, de Sem Terra, Empresa Júnior, Então, esses movimentos sociais de juventude, junto com as juventudes partidárias, junto com fundações, como a Fundação Pessoa Abramo e o NAP de Juventude, que eu coordeno lá na Fundação, que produziu também diversos subsídios para a construção do programa do governo do presidente Lula. Esse grupo todo produziu insumos, produziu um programa, proposta, uma agenda para ser assumida pelo governo do presidente. E é essa agenda que eu acho que esse grupo, mais do que à vontade, tem o dever de levar agora para a transição. E é uma agenda fundada muito nas demandas que a juventude brasileira tem apresentado. Iniciar pela vida da juventude. A vida da juventude tem sido descartada nesse país há muito tempo, em especial a juventude negra. É lá onde estão os maiores índices de vítimas de homicídios no Brasil. Então, acho que essa tem que ser uma prioridade principal, Retomar experiências como Juventude Viva, dessa vez focando cada vez mais em políticas intersetoriais voltadas à preservação da vida da juventude negra, para que ela possa viver, explorar o seu potencial e crescer na sociedade, atuar como um agente de desenvolvimento da sociedade, não como um inimigo do Estado, como muitas vezes acontece. Então, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante que eu podia destacar, Vanessa, é o debate do trabalho. A gente sabe que hoje a juventude tem uma dificuldade enorme de se inserir no mundo do trabalho e os espaços do trabalho que são destinados à juventude são espaços muitas vezes muito precarizados. São espaços sem garantia de direitos, sem carteira assinada, espaços com alta rotatividade, com baixos salários, e esse também é uma área que nós precisamos atacar. Nós precisamos pensar um plano de trabalho decente para a juventude, que consiga dar a essa juventude esperança, espaço para crescer e autonomia para gerar renda. Acho que esse é outro ponto fundamental. Outro, se eu puder ainda colocar mais um nessa exposição inicial, seria a educação. Acho que nós temos um desmonte em curso da educação brasileira há alguns anos e esse governo tem um dever, É uma marca muito forte do presidente Lula e certamente será uma prioridade, a educação para dar esperança para essa juventude. É a partir da educação que a gente consegue ampliar as oportunidades, fazer a juventude realmente explorar seu potencial, desenvolver sua criatividade, e essa também vai ser uma prioridade desse governo, com certeza. Você começou nessa demanda mais política desde muito cedo, E está dentro da juventude desde o início desse governo, então acho que você consegue acompanhar bastante tudo, as necessidades de uma maneira geral, principalmente desse público mais jovem, Gabriel? Acho que uma coisa interessante da juventude é que a gente tem essa vontade de participar. Não sou jovem ainda, mas participo desde quando sou desde quando sou mais jovem ainda, Acho que o movimento estudantil é um espaço fundamental de participação popular, de engajamento, E é daí que saem grandes quadros, grandes figuras que se dedicam à construção da política, de políticas públicas. E é daí que saímos sai Nilson Florentino, que é meu colega que também estará em Brasília. E acho que é dessa história de lutas, de reivindicação pelas políticas públicas de juventude que surge essa geração nova, que eu acho que tem um dever muito grande com esse país, de ocupar esse espaço em Brasília, ocupar as oportunidades que esse governo vai dar para a gente discutir política de juventude e, de novo, reconstruir, reestruturar a política pública de juventude no Brasil. E como é que será desenvolvido o trabalho nesse momento de transição e quais as expectativas para essa efetividade das pautas na gestão de Lula? Bom, vamos ver como é que vai ser. O anúncio foi muito recente, foi ontem, acho que a gente ainda está estudando como é que vai ser esse processo, se o trabalho vai acontecer com comissão 100% em Brasília, o tempo inteiro, se a gente ainda está querendo formatar, como é que vai ser o trabalho da comissão, do grupo de trabalho, mas certamente as expectativas são as maiores, possíveis. Acho que a gente tem, como eu disse, um governo que sempre foi sensível, um governante que sempre foi sensível às pautas da juventude.
Foi no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, que foram conquistadas por pautas, né, políticas como o Estatuto da Juventude, que foi um marco que mudou a política de juventude no Brasil. Foram nesses governos que nós tivemos os investimentos na educação superior, que mudaram as possibilidades de acesso e permanência da juventude nas universidades, por exemplo. Então, é com essa expectativa, né, com a expectativa de que a gente, no mínimo, vai partir de onde esses governos já nos deixaram, né? Vai partir das oportunidades que o governo Lula, que Lula já conseguiu demonstrar que consegue abrir para a juventude, e daí a perspectiva é de avançar ainda mais. Né? Atualmente, quais são as políticas voltadas para a juventude aqui no Rio Grande do Norte? Bom, aqui nós trabalhamos com perspectiva intersetorial, né? Nós construímos na Subsecretaria da Juventude da Sengid, né, nossa secretaria aqui no Estado, uma avenida de participação para a juventude, se a gente pode dizer assim. Né? Construímos o Conselho Estadual de Juventude, a Conferência Estadual de Juventude, que aconteceu no primeiro semestre desse ano, e nesses espaços conseguimos forjar aí o Plano Estadual de Juventude, que vamos entregar à governadora até o final do ano, contendo aí políticas para os próximos 10 anos para a juventude. Isso dentro da nossa caixinha, né, da subsecretaria. Nós temos políticas com a educação, por exemplo, né, os IERNs, a conquista dos IERNs, os Institutos Estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia, que estão sendo implementados, também é uma política de juventude. A política de assistência estudantil, que estamos implementando também junto com a Secretaria de Educação, a exemplo do Programa de Apoio às Casas dos Estudantes, também é um exemplo de política intersetorial, e a gente pode caminhar por aí, né, para outras áreas também. Na saúde, nós vamos fazer amanhã um seminário de gravidez na adolescência em parceria com a CESAP, e essa é a compreensão que nós temos, né? A juventude tem que ter espaço na agenda do governo, na agenda de todas as secretarias. Acho que isso nós temos conseguido fazer aqui no Rio Grande do Norte. Se eu pudesse destacar uma ação concreta, com grande impacto, que a gente pode revelar, é o do Crédito Jovem, né? Que foi uma política que nós conseguimos junto à AGN, né? À época, sob a gestão da Márcia Maia, também que eu saúdo pela iniciativa e pela parceria, conseguimos aí um incentivo muito forte para que os jovens, principalmente no período da pandemia, conseguissem ter acesso a crédito para investir nos seus pequenos negócios, nas suas pequenas formas ali de gerar renda, e conseguimos apoiar, assim, jovens que fazem bolo para vender, jovens cabeleireiros, né, jovens que conseguem ali, a partir das suas habilidades, né, ou da sua disponibilidade, criar alternativas de geração de renda. Acho que essa foi uma alternativa fundamental para ajudar os jovens a segurar a onda nessa pandemia, né? Então, acho que esse tem sido o esforço nosso dentro do governo do Estado. Gabriel, como a governadora, né, que foi reeleita, Fátima Bezerra, vai iniciar agora uma nova gestão no início do ano, quais serão as prioridades para a juventude aqui no Rio Grande do Norte? Acho que o primeiro passo, assim, nesse primeiro governo, nós conseguimos criar as bases e os fundamentos da política de juventude, né? Lógico, tivemos ações concretas muito relevantes, como o Crédito Jovem, que eu disse há pouco, mas conseguimos instituir no Estado uma política de juventude com plano, até o final do governo vamos entregar, com um conselho instituído, com uma conferência, com ampla participação de mais de 4.500 jovens em todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, nesse governo, nós conseguimos instituir os fundamentos da política de juventude, né? O básico que a gente precisa ter de juventude. Agora, a ideia no próximo governo é avançar ainda mais, né? Principalmente nas políticas de assistência estudantil. Se eu pudesse dizer algo que nós já estamos construindo para o ano que vem, a assistência estudantil certamente é o principal. Nós precisamos garantir que os estudantes, principalmente agora depois desse contexto da pandemia, tenham a possibilidade não só de entrar na sua escola, na sua universidade, mas de permanecer, né? A gente sabe as dificuldades de manutenção financeira que a juventude tem e como isso muitas vezes afasta o jovem da sala de aula. Então, políticas de assistência estudantil estão sendo gestadas, a política de apoio às casas do estudante, que já está em andamento, faz parte desse esforço, mas temos ainda muito a avançar. Foi aprovada recentemente, por iniciativa da deputada Isolda, a Política Estadual de Assistência Estudantil, e esse tem sido um caminho para nós seguirmos com muita força no ano que vem, né? Políticas de bolsas e de incentivos para que os estudantes consigam ter as condições para permanecer estudando, vai ser uma das nossas prioridades. Aproveitando que você já falou aqui, que começou muito cedo, né, aos 16 anos, né, nessa vida política, mais engajado, né, como incentivar a participação, a maior participação dos jovens na política hoje? Essa é uma preocupação muito presente, né, em todo mundo que faz política para a juventude, mas eu acho que a resposta para isso está na própria juventude. A gente tem iniciativas de jovens em todos os lugares do Estado, que posso dizer, que são fenomenais. Jovens que se juntam no seu bairro e constroem uma escolinha de balé, como é o caso do Balé da Ralé, aqui em Natal, como é o caso dos jovens escoteiros, que em todas as comunidades se organizam, fazem um grupo que se reúne todo sábado, constrói uma agenda, forma pessoas. A gente tem exemplos de jovens nos grêmios estudantis. Então, a juventude quer participar, a juventude quer interferir no destino seu e de sua comunidade. Acho que cabe ao Estado criar as condições para isso.
né, abrir as avenidas dentro do Estado para que essa juventude entre. Eu acho que essa tem sido uma tarefa que a gente tem encarado com muita seriedade. Foi por isso que realizamos a Conferência Estadual de Juventude, mesmo que o governo federal não tenha realizado a dele, nós realizamos a nossa aqui, com a participação, como eu disse, de mais de 4.500 jovens de diversos municípios do Estado, e acho que essa foi uma sinalização muito forte de que a juventude pode participar, deve participar e que tem toda a capacidade de decidir os rumos seus, da sua comunidade, do seu Estado e agora, mais do que nunca, do seu país também. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, esclarecimentos, boa sorte e sucesso nessa caminhada agora, Gabriel. Obrigado, Vanessa. Valeu.